Bom, continuando. Vamos estudar agora o conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais. Nós falamos anteriormente que, na verdade, nós só fizemos comentar, mas o conjunto dos números inteiros que nós estudamos, ele é fechado à soma, à subtração e à adição. O que significa isso? Significa que a soma de dois números inteiros, a resposta é um número inteiro. A subtração de dois números inteiros, não importa a ordem, pelo fato de dar número, podendo dar número positivo ou negativo, é um número inteiro. E a adição de dois números inteiros, pelo mesmo motivo, também é um número inteiro. Bom, o problema é que o conjunto dos números racionais, a gente pode descrevê-lo da seguinte forma. Vamos pensar um pouco aqui. O conjunto dos números racionais é dado pelo conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros, ou seja, o que significa o que eu falei? Significa que o conjunto dos racionais é formado pelos números inteiros positivos, pelos números inteiros negativos, incluindo zero, e inclui também o que nós chamamos de conjunto dos quocientes de dois números inteiros. O que significa isso? Significa que, por exemplo, eu estou falando aqui do número 0, eu estou falando do número mais 1, estou falando do número menos 1, eu estou falando do número mais 1, estou falando do número mais ou menos 1 sobre 2, eu estou falando do mais ou menos 1 sobre 3, e vai embora. Porque se nós fôssemos escrever numa reta real, poderíamos escrever aqui o 0, o número 1, o número 2 e o número 3. Poderíamos escrever o número menos 1, poderíamos escrever o número menos 2 e menos 3. Por favor, atenção agora. Do 0 para frente, 0 para a direita, né, significa o conjunto dos números naturais. O conjunto de números inteiros inclui os números inteiros positivos e negativos. Mas só que, senhores, entre o número menos 1 e 0 tem que número? Número menos 1 sobre 2. Entre 0 e 1 tem quanto? Menos 1, o número 1 sobre 2. E eu estou dizendo que 1 dividido por 2, a resposta vai dar decimal exata. O que é conjunto dos números racionais, senhores? O conjunto dos números racionais são os conjuntos dos números inteiros e também números com decimal exata. Anotem isso daí. Com decimal exata e decimal periódica. Tentei anotar isso. Deem a pausa, próxima página. Por exemplo, o número 1 é um número natural. É um número inteiro. E também é um número racional. Por quê? Porque 1 dividido por 1 pode ser igual a 1. Ou seja, ele pode ser resposta de uma divisão. O número 1 sobre 2 é um número racional apenas. Por quê? Porque 1 dividido por 2 é 0,5. É um número de decimal exata. O número menos 1 sobre 3 é um número racional. Por quê? 1 dividido por 3 vai dar menos 0,33333 e vai embora. Tudo bem? Então, que definição te daria para racional? Racional significaria o seguinte. Imaginemos dois números inteiros, o número P e o número Q. Tal que P pertence a inteiros e o Q pertence a inteiros asterisco. Essa é a definição de conjunto de número racional. É quando você divide dois números inteiros, em que o número de baixo, que ele não pode ser zero de jeito nenhum, porque não esqueça o primeiro mandamento da matemática, jamais dividirás por zero. Então, você observa aqui que P pertence a números inteiros e Q pertence a inteiros sem o zero. Essa é a definição que a gente pode colocar. Então, resumidamente, podemos dizer que o conjunto de números racionais é o conjunto de números de frações, é o conjunto de frações. Essa fração, ela pode ser inteira ou ela pode ser periódica. Inteira ou periódica, ela pode ter inteira, decimal ou periódica. Como assim, Henrique? Por exemplo, um número, colocando aqui exemplo para vocês. Um número, aqui, exemplo A. Um número 10 dividido por 2. É uma fração, obviamente. 10 dividido por 2. E 10 é um número inteiro, 2 também é um número inteiro.
O número 10 dividido por 2 é um número racional? Sim, porque 10 dividido por 2 vai dar 5. Outro número, 2 dividido por 10, é uma fração mesmo. A gente pode até simplificá-la, mas vai ficar como? 0,5. Seja como for, nesses dois casos aqui, os dois números, o número 10 dividido por 2 é um número natural, porque a resposta vai dar um número natural. É um número inteiro, porque a resposta deu um número inteiro. E é um número racional, porque o 5 é o quociente de uma fração, de uma divisão de dois números. 2 sobre 10 é formado pelo número inteiro 2 e o número inteiro 10. 2 dividido por 10 não vai dar o número inteiro, vai dar o número decimal. Ou seja, 2 dividido por 10 não é um número natural, porque ele não cai nas características de números naturais. Ele não é um número inteiro, porque ele não cai nas características de número inteiro. Ele é um número racional, porque 2 dividido por 10 dá uma decimal exata. Finalmente, de novo, eu estava falando anteriormente, desculpa falar novamente, o 1 dividido por 3 vai dar 0,33333 e vai embora. Dá uma decimal periódica, ou seja, em que as casas que compõem o número elas se repetem periodicamente. Essa é a definição, ok? E cai dentro daquelas características que nós já falamos anteriormente. Existe o Q, asterisco, que significa isso? Números racionais, sim, zero. Q mais conjunto de números naturais não negativos. O que significa, vamos simplificar, Q mais com asterisco. Significa conjunto dos números racionais, apenas os positivos, excluindo o zero. Conjunto aqui, conjunto dos números racionais menos, significa conjunto dos números racionais apenas com os números negativos, incluindo, obviamente, o zero. E, finalmente, isso aqui, Q menos asterisco, significa que são o conjunto dos números negativos, mas sem o zero. Uma coisa fundamental que nós já estudamos, sabe, nesse momento, é que o conjunto dos números racionais é fechado para soma, para subtração, para multiplicação e divisão. Escrevo isso daí. Se nós pudéssemos fazer um desenho do que nós já estudamos até agora, representaríamos assim. O conjunto dos números racionais seria esse aqui. Dentro do conjunto dos racionais, eu tenho um conjunto dos números inteiros. E dentro do conjunto dos inteiros, eu tenho o conjunto dos números naturais. Essa é a ideia e essa é a ordem que nós vamos colocar. Anotem isso daí, é importante. Outra coisa, vamos fazer a representação desses números racionais e vamos aprender a montar esses números, ok? Vamos lá. Representação decimal de frações. Por exemplo, exemplo número 1 aqui, olha, 2 dividido por 5 é 0,4. 1 dividido por 4, exemplo A. Exemplo B, 1 dividido por 4 é 0,25. Se eu pegar 35, exemplo C, 35 dividido por 4, a resposta vai ser 8,75. E vai embora. Bom, esses números, eles são chamados de decimais exatos. Ou seja, é o número que após a vírgula, ele possui... É um número que após a vírgula, ele possui um número finito de algarismos. Aqui eu tenho um algarismo após a vírgula, 2 algarismos e aqui 2 também. Mas a questão principal é que a resposta é exata. Ok? Respira. Segundo caso. Decimal periódica. Isso aqui, números de decimal exata. Decimal exata. Outro caso que a gente vai pegar agora é o que nós chamamos de decimal periódica.
Imaginemos aqui, 1 sobre 3 vai dar 0,333 e vai embora. Nós representamos esses números decimais da seguinte forma. 0, verifica a partir de que casa está repetindo. 0,333, obviamente a casa repetindo é 3, então tu coloca 3 barra, indicando que vai se repetir infinitamente o 3. Tudo bem? Essa é uma maneira chique de colocar. De novo, outra. 1 dividido por 22. 1 sobre 22. 1 sobre 22, na calculadora, vai dar 0,045, vai embora. Desse jeito. 0, qual é a casa que repete? Repete a partir, tem o 0, aí a partir do 45 começa a repetir. Então, tu coloca 45 barra, indicando que a partir dele vai repetir. Ok? Vamos ver se nós entendemos. Outra. 157 dividido por 66. Esse aqui vai dar 2. Vai dar 2,53030. E vai embora. Tudo bem? Ai, desculpa, coloquei uma vírgula aqui que não existe aqui. Só para colocar um asteriscozinho. Bom, a questão principal aqui é que você tem que pegar o ponto onde começa a repetir. Observa que tem 2,530. Opa, está repetindo a partir do 30. Então, como é que você vai escrever isso? Você vai escrever 2,530 barra, indicando a partir do ponto que começa a repetição. Esses números são chamados de decimais periódicas, ou dízimas periódicas. Ou seja, uma pequena parte deles, ou todo ele ou uma parte deles, eles se repetem de maneira periódica, formando o que nós chamamos de dízimo. Nós dizemos, portanto, que essas frações são chamadas frações geratrizes da dízima. Como assim, Henrique? Por exemplo, esse número, voltando aqui, o 0,3333, que nós representamos 0,3 barra, qual é a fração, qual é a geratriz desse número? Ou seja, qual é a fração que o gerou? É 1 sobre 3. O número que está embaixo aqui, o 0,045. E qual é a geratriz desse número? É 1 sobre 22. É muito comum, às vezes, em exercícios, nós representarmos essa fração aqui. Nós representarmos o que nós chamamos de fração, a partir do número, montar a fração que ele originou. Ou seja, ele vai dar um número, uma dízima periódica, alguma coisa desse tipo, e vai pedir para você que monte a fração geratriz. É muito comum em concurso isso. Pedir a fração geratriz. Como é que você faz isso? Bom, vamos aprender. Exercícios. Vamos lá. Exemplo número 1. Ele fala o seguinte aqui, olha. É dada a dízima 0,5. Determine a equação. Determine a fração geratriz. Determine a fração geratriz. Bom, primeira coisa, 0,5 significa que essa equação, esse número aqui, 0,555, esse pontinho vai embora. Mas a questão não é nem essa. A questão que você tem que contar é o número de casas após a vírgula. Aliás, o número de casas após a vírgula até o ponto que se repete. Ou seja, após a vírgula, nós observamos que nesse número, a partir da primeira casa já há a repetição. Então você vai ter que multiplicar esse elemento por 10. Eu vou explicar como faz. Você vai multiplicá-lo por 10. Se fossem duas casas, multiplicaria por 100. Se fossem 3 casas, multiplicariam por 1000. Como é que vai ser amanhã? Amanhãzinho é o seguinte. Você vai pegar esse daqui, 0,5, né? Você vai colocar assim. Tem quantas casas após a vírgula? 10. Tem quantas casas após a vírgula? Perdão, 1. Então vai ficar 10. Tem multiplicado por 10. Vai ficar 10x menos x igual... Deixa eu colocar aqui, mais fácil, por favor.
você vai dizer que 10x é igual a 5, você vai pegar 0,5 e multiplicar por 10. 0,5 multiplicado por 10 vai dar quanto? Vai dar 5,5. Ok? Então você vai colocar esse resultado aqui. 0,5 multiplicado por 10 vai dar 5,5. Você vai fazer um sisteminha aqui. Você vai dizer que x é igual a dízima que você colocou. Qual era a dízima? 0,5. Se você colocar a barra não, já está subentendido. Aí subtrai uma da outra. Tudo bem? Fica por menos 1 aqui. 10x menos x aqui vai ficar quanto? Vai ficar 9x igual a 5,5 menos 0,5 vai dar 5. X é igual a 5 dividido por 9. Pode fazer na calculadora, pessoal. 5 dividido por 9 também vai dar 0,5555 e vai embora. Tudo bem? Deixa eu só pegar aqui para vocês. Tá aqui, olha. Se eu pegar aqui a calculadora, se eu pegar aqui, olha, 5 dividido por 9, a resposta vai dar 0,555. Ele se fez aqui só por causa do arredondamento dele. Mas é isso. Tudo bem aqui? Ficou claro? Ok. Esse foi o exemplo número 1. Anotem aí, vamos para o exemplo número 2. Vamos pegar essa dízima aqui agora. É dada a seguinte dízima: 2,13. Determine a fração geratriz. Olha, determinar essa fração geratriz aqui é bem simples. Basta contar, após a vírgula, quantas casas existem até o ponto em que ocorre a repetição. Após a vírgula, existem 2 casas. Então, você vai ter que multiplicar esse número por 100. Multiplica por 100. Isso aqui vai ficar como? Isso aqui vai ficar 2,13. 2,13 multiplicado por 100. Isso aqui vai ser igual a 213. Tudo bem? 213. Então, como é que vai ficar o cálculo? Vai ficar dessa forma. Vai ficar 100x é igual a 213,13. Desculpa, eu esqueci de mostrar um detalhe importante. Quando eu falo isso daqui, olha, 2,13 significa que tem 13. 13 vai embora, porque esse 13 é a repetição. Após a vírgula, verifica o número de casas a partir do ponto até o momento que ele começa a se repetir, ou seja, após a casa, são 2 casas, a partir dessas 2 começa a se repetir. Então, eu só faço assim, multiplica por 100. Ou seja, o número que eu achei é o número 2,1313. Eu coloco apenas uma casinha assim, só para ficar bonitinho, tá? É importante lembrar que o número de casas aqui que eu coloco no meu cálculo tem que ser o número igual de casas. Esse aqui tem 2 casas, eu coloco 2 aqui. Ok? Muito bem. Esse aqui vai ficar como? Aqui vai ficar x é igual a 2,13, que ele tinha colocado lá. Multiplica aqui por menos 1, vou montar as duas equações. 100x menos x vai dar quanto? 99x e 213. E 213,13 menos 2,13 é igual a 211. X é igual a 211 dividido por 99. Sempre dá uma verificada se dá para simplificar. Nesse caso aqui, 211 dividido por 99 não vai rolar não. Não vai dar para simplificar. Pode fazer o cálculo, aqui vai ficar 211 dividido por 99. A resposta vai ser igual a, olha só, 2,13, 13, 13, vai embora. Ficou claro aqui a ideia? Fácil, né? Mais um exemplo. Anotem, próxima página, exemplo 3. Bom, continuando. Mais um exemplo aqui disso, exemplo número 3. Esse aqui é um pouquinho diferente. Ele fala aqui, olha, 1,325 bar. O exercício é o mesmo, né? Determine a geratriz. A fração geratriz. O problema aqui, obviamente,
aquela mesma coisa que eu já tinha falado, basta contar o número de casas, eu vou ter que, nesse caso, após a vírgula, são 3 casas, portanto, vou ter que multiplicar por 1000. Pelo menos o ponto que começa a se repetir. Ou seja, após a vírgula, a gente observa, isso aqui, que número é esse, na verdade? Esse número 1, deixa eu mudar só a cor, tá, para ficar mais claro. Vai ficar 1,325 barra, ou seja, isso aqui é a mesma coisa que o número 1,32525 e vai embora. Tudo bem? Ou seja, você, após a vírgula, você conta o número de casas a partir do ponto que começa a repetir. 3, 2, 5. Aí depois, a partir desse ponto, você observa que começa a repetir. Então fica 25, 25, 25 e vai embora. Ou seja, você vai ter que multiplicar por 1000. O problema é que até o ponto em que começa a repetir, tem uma casa que não se repete. Ou seja, só para colocar aqui. Anteriormente nós faríamos assim. Faríamos 1,325 multiplicado por 1000. Vamos fazer isso, continuando. Multiplica por 1000. Isso aqui vai dar 1,325 barra esse negócio. Então vai dar 1000x igual a 1325 barra 25. Aqui antes eu colocaria assim, x igual a 1,325. Não é mesmo que nós já havíamos falado sobre isso? O problema que aqui, antes de ter as casas que tem, existir as casas que têm repetição, eu tenho uma casa que não se repete. Então você vai ter que multiplicar por 10 aqui. No caso aqui vai ficar 10x igual a 1,325 multiplicado por 10. Isso aqui vai dar 13,25 barra. Tem detalhes, tem muitos detalhes aqui que tem que tomar cuidado. Só recapitulando. Multiplica por 1000, porque após a vírgula são 3 casas até o ponto que é a repetição. O problema é que a gente não coloca x igual ao número direto, porque após a vírgula tem uma casa que não se repete. Então você vai ter que contar com ela. São quantas casas que não se repete? Apenas uma. Então você multiplica por 10. Mas é a lógica. Se fossem 2 casas, multiplicaria por 5. Se fossem 3 casas, multiplicaria por 1000. Mas aqui no caso vai ser só uma casa. Multiplica por 10. Aí vai ficar o quê? 1000x menos 10x vai ser igual a quanto? 990x. Droga, deixa eu ver. Tá, continuando aqui. Então vai ficar 1325,25 menos 13,25. Isso aqui vai dar quanto? Não sei. Vai dar 1325,25 menos 13,25. Isso aqui vai ser igual a 1312. Então x vai ser igual a 1312 dividido por 990. Desculpem fazer calculadora, pessoal, porque só para ir mais rápido mesmo. Vai ficar 1312 dividido por 990. Não dá para fatorar isso daqui. A princípio não vai dar para fatorar. Aliás, vai dar sim para fatorar. X igual a 1312 dividido por 990. Dá para simplificar. Dois números pares, dá para dividir por 2 aqui. Isso aqui vai ficar como? Vai ficar 1312 dividido por 2 vai ser igual a 656. 990 dividido por 2 vai dar 5, vai dar 9, vai dar 4. 495. Dá para simplificar isso daqui? Não. Acabou a expressão. Pode verificar aqui na calculadora? A gente pode pegar aqui o 656 dividido por 495. Isso aqui vai ser igual a 1, que eu estava falando, 1,325. E a partir daqui repete normalmente. Treine esses exercícios, que vai ser muito importante. Vamos lá, continuando aqui. Bom, vamos lá. Representação do conjunto dos números racionais. Isso já vai ser uma introdução para o próximo conjunto que nós vamos estudar, que é o conjunto dos números irracionais. Bom, estávamos falando do eixo real, o eixo real é formado por esses, como se fossem marcos, por assim dizer, dos números inteiros que estão à direita e os números inteiros naturais inteiros, né, que estão à direita, e os próprios números inteiros, que incluem os números inteiros positivos e negativos. Entre
dois números inteiros, entre os intervalos dos números inteiros estão os números racionais, senhores. Entre menos 1 e 0 eu tenho o número menos meio. Entre o número 2 e menos 1, por exemplo, eu tenho o número menos 3 sobre 2. E todos os números, nesses casos, são números racionais. Porque formam ou decimal exata ou decimal periódica. Entre o número 0 e 1, eu tenho a fração 1 sobre 3, que é aquela fração periódica chamada 0,333, que é decimal periódica. Bom, mas a questão principal é que entre esses intervalos, a questão número 1 é: os números racionais estão contidos nos intervalos, eles se encontram nos intervalos dos números inteiros, entre um número inteiro e outro. Mas dentro desses intervalos também tem outro conjunto de números, que são os chamados conjuntos dos números irracionais, que nós vamos estudar agora. Dê uma pausa, próxima página. Conjunto dos irracionais. O conjunto dos números racionais, da mesma forma que o conjunto dos racionais, eles podem ser descritos como frações. Mas, ao contrário deles, o conjunto dos racionais tem a seguinte: irracionais, eles têm características únicas, que são as seguintes: a fração é o resultado dessa fração, é uma decimal não periódica. E a outra, a raiz também é não periódica. Como assim, Henrique? Vamos imaginar o número... Deixa eu pensar aqui. Por exemplo, vamos dar uma olhada aqui numa fração. Deixa eu tentar essa daqui. 17 dividido... Não. Deixa eu ver... A fração 15 dividido por 7, por exemplo. 15 dividido por 7. Essa fração aqui, 15 dividido por 7, a resposta dela é 2,14789, uma coisa assim, tá? Bom, seja como for, nós observamos que a decimal que nós obtivemos aí é uma decimal não periódica. Outro exemplo, se for exemplo A. Outro exemplo aqui, exemplo B, raiz de 2. Raiz de 2 vai dar aproximadamente, só para a gente ter uma ideia aqui, vai dar 1,1421. Bom, também é uma decimal não periódica. Esses tipos de frações e esse tipo de raiz não exata, e que dão esses números esquisitos, essas decimais não periódicas, ou positiva ou negativa, são chamadas de pertencentes a conjuntos de números irracionais. Então, podemos lembrar, porque são números que fogem à definição. O que são conjuntos de números naturais? São conjuntos de números inteiros positivos, incluindo zero. O que é o conjunto de números inteiros? São os números inteiros positivos e negativos, incluindo zero. O que é o conjunto de números racionais? É a divisão de dois números inteiros, em que a fração, a resposta dessas divisões, dê exata, ou seja, dê um número inteiro, dê uma decimal exata, 0,5, 0,25, 0,575, não importa, ou dê uma decimal periódica. Caso isso não ocorra, ou seja, não caia nenhuma dessas características que nós estudamos, nós dizemos que o número ele pertence ao conjunto dos números irracionais. Ou seja, relembrando, só para a gente fixar aqui, nós temos conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais está contido dentro do conjunto dos números inteiros, e o conjunto dos números inteiros está contido dentro do conjunto dos racionais. O conjunto dos números irracionais é um conjunto à parte. Ficou claro que a ideia? É isso que nós vamos falar. Bom, então nós terminamos essa parte desses conjuntos básicos. Fica faltando o conjunto de números reais, mas isso a gente vai fazer em outro vídeo. Vamos tentar fazer pelo menos exercício dessa parte. Ok? Vamos lá.